Que eu quero falar para os irmãos hoje, o título da mensagem é o descanso da graça. A Bíblia fala lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, se referindo ao Velho Testamento, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 9. Resta um repouso para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus na terra hoje? Diga, eu. Nós somos o povo de Deus. Povo, como o pastor Jones falou aqui também, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo que fomos comprados por um preço muito caro. Nós vemos a Bíblia falando lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos esse povo de propriedade exclusiva. 1 Pedro 2,9 diz que vós, se referindo a vocês, a nós, somos uma raça eleita. Nós fomos eleitos por Deus, eleitos para um propósito. Quando nós elegemos um vereador, elegemos um prefeito, um governador, um presidente, nós estamos elegendo para um propósito, para uma função, para uma missão. E essa função fala aqui o texto logo em seguida: sois raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos eleitos por Deus para exercer um ofício, e esse ofício é o ofício de sacerdote e de rei. Sacerdotes são aqueles que levam as pessoas a Deus e traz Deus para as pessoas. Você foi eleito por Deus, você faz parte dessa raça eleita para exercer o ofício de rei e sacerdote nessa terra. Aí ele continua dizendo, nós somos uma nação santa. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Por que nação santa? Porque nós fomos separados. Esse santo aqui não tem nada a ver com pecado. Nós somos uma nação santa, não é porque nós não cometemos pecado. Nós somos uma nação santa, fazemos parte de uma nação santa, porque nós fomos separados. Separados do quê? Separados do mundo. Nós fomos separados para Ele. Nós fomos separados para um propósito, para exercer esse ofício de rei e sacerdote. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que o Espírito Santo fala através de Pedro, faz essa afirmação tão poderosa, de que nós somos propriedade exclusiva dEle? Para que a gente possa ter confiança. Ninguém vai nos tomar, ninguém vai tocar em nós, ninguém pode tocar em nós, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi revelado em Cristo Jesus, porque nós somos dEle. Ele nos comprou para Ele, fez de nós uma propriedade exclusiva, e tudo isso para um propósito: proclamar as virtudes do Senhor. Não sei se é a mesma versão que está ali. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia nós éramos cidadão das trevas, e Ele foi lá, nos elegeu, nos separou, nos santificou, nos deu um ofício de reis e sacerdote para nós anunciarmos as virtudes, anunciarmos as grandezas. E é isso que todos nós fomos chamados para fazer. Agora, Ele nos chamou para fazer isso de uma maneira, de uma forma, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje. Como é que Ele preparou para nós, para que nós pudéssemos exercer esse ofício de rei e sacerdote? A Bíblia fala que resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Antes de ministrar, quando a Bíblia fala de descanso, não é o descanso de ficar deitado no sofá sem fazer nada. O descanso na Bíblia não tem nada a ver com ficar sem trabalhar. O descanso de Deus, pelo contrário, é a disposição de fazermos, de realizarmos, de conquistarmos, com a certeza, a convicção de que vai acontecer. É a convicção de que nós vamos semear nessa terra, na igreja, e o fruto virá. Isso é o descanso de Deus. É de você realizar com a paz no coração, de que aquilo que você está fazendo, Ele vai agora fazer chover, vai mandar o sol, para que isso possa frutificar na sua vida, e você vai ver os resultados. A Bíblia fala que a vida de Jesus, o nosso Senhor aqui na terra, foi uma vida de aflição. Ele foi tentado em todas as coisas, diz a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi tentado só no deserto. Depois que Ele saiu do batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a vida dele foi uma vida de tentação, desde quando nasceu. O diabo usou o rei Herodes para matar as crianças. Teve que fugir, desde o nascimento. O Senhor Jesus viveu uma vida de perseguição. E Ele é o exemplo daquele que viveu no descanso de Deus.
Jesus foi para a cruz, se entregou à morte, no descanso de Deus. Houve um trabalho que Ele realizou, um preço tremendo, que Ele pagou, mas pagou no descanso de Deus. Então o descanso de Deus não é a ausência de trabalho, mas é a certeza, como Jesus mesmo nos fala, né? Quando Ele vê o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. E o fruto do penoso trabalho da alma dele está aqui. Você é o resultado, é o fruto do penoso trabalho da alma dele, que realizou no descanso de Deus, no descanso do Pai. E hoje Ele está satisfeito com você, Ele está feliz com você. Ele não está preocupado, não está ali pronto para mandar juízo sobre a sua cabeça. Isso tudo é a graça do nosso Deus, que nos foi concedida por causa do grande amor com que Ele nos amou. Então resta um repouso. Eu queria ler, agora abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. As boas novas, está falando dos judeus, as mesmas palavras, a palavra das boas novas, o evangelho que foi pregado para nós, também foi pregado para eles, mas para eles não surtiu efeito nenhum, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, nós que somos os da fé, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar Ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada, há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te invocamos nessa hora. Te invocamos, ó Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos conceda nessa manhã espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor e da verdade da Tua palavra. Seja o Senhor mesmo a ministrar ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui, para que nós possamos compreender a herança dos santos no Senhor, em nome de Jesus. Esse texto que acabamos de ler é um texto maravilhoso, porque é uma exortação e um convite para entrarmos no descanso de Deus. Há um descanso de Deus. Ele mostra que toda a obra de Deus já foi realizada desde a fundação do mundo, mas ela continua sendo manifesta e expressa por Ele mesmo. Deus realizou toda a obra, está consumada. Agora Ele mesmo continua manifestando aquilo que já foi realizado. O texto faz menção de Gênesis na criação. O que aconteceu lá em Gênesis? Deus trabalhou 6 dias, no 6º dia a obra foi terminada, e o 7º dia era o dia do quê? Do descanso. Deus trabalhou 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Interessante que o homem foi criado no 6º dia. Então o primeiro dia do homem foi o 7º dia de Deus, o dia do descanso. Você pode imaginar ali, Adão levantou, pronto,
animado, motivado, no sétimo dia. E aí, Senhor, o que nós vamos fazer aqui hoje? O que nós vamos trabalhar? E Deus falou: calma, Adão, senta aqui, hoje é feriado, dia de descanso, não vamos fazer nada. Deus nos criou para o descanso. Por que Deus descansou no sétimo dia? Porque Ele estava cansado? Não, porque a obra estava realizada, não tinha mais nada para fazer. Ele já tinha construído tudo o que tinha que construir. Já havia dito: haja luz, houve luz, fez separação das águas de cima, de baixo, o firmamento, todas as coisas estavam prontas. E agora não tinha mais nada para fazer, por isso Ele descansou. E o homem foi criado exatamente para esse descanso. Nós fomos criados para o sétimo dia. A partir desse descanso, que Deus criou o homem, colocou ali do lado dele, aí Deus falou para ele: Adão, o seguinte, o que eu quero para você, que eu já lhe dei a minha imagem, eu já lhe dei a minha semelhança, eu já lhe dei a minha autoridade, eu quero que você seja fecundo, multiplique e encha a terra. Essa foi a primeira direção, a primeira ordem que Deus deu para Adão. Dentro do descanso que eu te coloquei, você vai ser fecundo, vai gerar novos filhos, vai multiplicar, transferir a minha imagem que eu dei para você, para os seus filhos, e vai encher a terra. Percebe que a primeira direção que Deus deu para o homem está relacionado a desfrute e prazer. A primeira comissão que Deus deu para o homem dentro desse descanso era desfrutar e ter prazer, começando com a intimidade com a mulher. E não era pouco prazer. Ele falou: eu quero que você encha a terra de filhos de Deus, encha a terra de pessoas semelhantes a você, semelhantes a mim, porque eu lhe dei a minha imagem para que você possa transferir ela para os seus descendentes. Então o homem foi criado colocado dentro de um descanso, e nesse descanso ele foi comissionado a realizar algo: ser fecundo, multiplicar. E depois que Deus colocou essa condição, Ele falou: você vai sujeitar e vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus falou que o homem deveria agora sujeitar e dominar sobre esses animais, os irmãos sabem que esses animais simbolizam demônios. Porque nessa época, Lúcifer já tinha caído e a terra estava cheia de demônios. Agora, isso não era para ser um trabalho penoso. Sujeitar e dominar Satanás e os seus demônios aqui era para ser feito brincando. Por quê? Porque o homem tinha a imagem de Deus. Quando o diabo olhava para eles, via Deus. Ele tinha a autoridade de Deus. Então, esse trabalho que Deus havia comissionado o homem, dentro do descanso de desfrute e prazer, e sujeitar e dominar o diabo, não tinha esforço, não havia suor. Ele estava numa posição de descanso. A obra estava realizada, o projeto de Deus estava completado. E agora, nesse momento, é que o homem passava agora a exercer o seu ofício. Deus havia descansado e colocou o homem nesse mesmo descanso. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17, Jesus faz uma afirmação aparentemente contraditória ao que eu acabei de falar. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Acompanha aí na sua Bíblia. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Aqui nós vemos Jesus falando algo que parece contraditório ao que aconteceu lá em Gênesis. Nós precisamos compreender: a obra não estava consumada, Deus já não havia descansado, já não nos tinha colocado na posição de descanso. Por que Jesus agora chega e fala que o meu Pai está trabalhando ainda e eu também estou trabalhando? Por que o Pai ainda estava trabalhando? O problema é que dentro daquele descanso, que o homem deveria desfrutar, ser fecundo, multiplicar, sujeitar e dominar os peixes do mar, as aves dos céus e os animais que rastejam pela terra, ele não dominou sobre o animal que rastejava pela terra, que foi a serpente que o diabo usou para tentar, e o homem caiu. Quando o homem caiu, agora ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus, ele perdeu a autoridade, ele deixou de ter a imagem, e agora ele não poderia permanecer na presença de Deus.
porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia fala que ele foi colocado para fora do jardim. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele perdeu a posição de descanso. Ele saiu da posição de descanso que Deus havia preparado para ele. E foi agora enviado para fora do jardim, para o mundo. Lá no jardim, de toda árvore, ele poderia comer livremente. Agora, fora do jardim, diz a Bíblia, que ele tinha que lavrar a terra. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 23. Dentro do jardim, era só estender a mão e pegar o fruto para se alimentar. De toda a árvore estava à disposição para ele. Mas fora do jardim agora tem um trabalho a ser feito. Se quiser comer, vai ter que plantar. Mas não foi apenas no natural que ele perdeu essa condição, perdeu o descanso, porque lá no jardim ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele tinha autoridade para dominar sobre Satanás e os seus demônios. Fora do jardim, sem a imagem de Deus, ele que deveria sujeitar e dominar, agora ele passou a ser dominado, perdeu a condição de dominar sobre o diabo e seus demônios. Mas Deus fez uma promessa. Quando o homem caiu, nós vemos lá em Gênesis 3, uma promessa que Deus fez. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, 15. Porém inimizade, falando para a serpente, falando para o diabo. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. Quando Deus fez essa promessa, colocou o homem para fora do jardim, agora Deus começou a trabalhar de novo, para cumprir essa promessa. A promessa que Deus fez para o diabo, para alcançar o homem de volta, era de colocar o homem de novo na posição de descanso. Essa promessa de colocar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, era a promessa que eu vou trazer de volta. Eu vou desfazer essa obra que você fez. Eu vou desmanchar isso que você fez. Agora, essa é a obra da redenção. É a obra que teve um preço muito caro. Nós havíamos recebido tudo no jardim de graça. Totalmente de graça. Não havia nada que o homem necessitasse pagar para desfrutar do descanso de Deus lá no jardim. Mas fora do jardim, agora houve um trabalho. E Jesus fala, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por que eles estavam trabalhando? Para trazer o homem de volta. Esse era um trabalho que eles estavam realizando para trazer o homem de volta para o jardim. É a obra da cruz onde esse trabalho foi consumado. Algumas pessoas usam esse versículo que Jesus diz que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, para falar que nós temos que trabalhar. Nós temos que, se for necessário, suar sangue. Nós temos que esmurrar o corpo. Nós temos que fazer a obra de Deus. Lá no jardim do Éden, Deus realizou uma obra. O homem participou daquela obra que Deus estava realizando. Ele entrou na obra pronta, no dia do descanso. Hoje nós estamos aqui. Nós chegamos agora na obra da cruz consumada. Da mesma maneira, nós não temos que fazer a obra de Deus. Nós não estamos aqui para realizar a obra de Deus. Nós estamos aqui para entrar na obra que foi realizada, como aconteceu lá no Éden. Nós fomos chamados para ser essa nação santa. Nós fomos eleitos para ser esse povo que é sacerdote rei, para realizar um trabalho de ser fecundo, multiplicar e encher a terra, proclamando as virtudes do Senhor, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá na cruz Jesus disse, está consumado. Finalzinho lá, antes dele se render, entregar o seu espírito, ele disse, está consumado. O que estava consumado? Estava consumado a obra que o meu Pai está trabalhando até hoje e eu também trabalho. O trabalho que eles estavam realizando foi concluído na cruz. Ali na cruz a obra novamente foi consumada, porque o preço foi pago. Ali na cruz o Senhor venceu todo o principado, potestade, poder e domínio.
Nós vemos aqui no texto de Hebreus que nós lemos no início, capítulo 4, verso 10. Hebreus 4, 10. Acompanha no projetor. Se referindo a Jesus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Jesus entrou no descanso de Deus. A vida dele aqui, apesar de toda a aflição, apesar do trabalho que ele estava realizando, ele estava no descanso de Deus. Ele entrou no descanso de Deus. E ele que entrou no descanso de Deus, agora descansou das suas obras, como Deus também descansou das suas. A obra novamente estava consumada. Jesus já suou o sangue que tinha que suar. Jesus já derramou o sangue. Jesus já pagou o preço que tinha que ser pago para desfazer as obras do diabo. Ele já fez tudo que tinha que ser feito para poder agora cumprir a promessa de Gênesis 3, aonde ele traria de volta o homem para o descanso. Mas muitos irmãos ainda estão fazendo força. Tem muitos irmãos que na obra de Deus, na igreja, ainda estão gemendo, ainda creem que tem algo a ser feito para que aquilo que Deus concluiu lá na cruz possa se manifestar. Nós temos muitas promessas de Deus. Diz aí os estudiosos que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus para o seu povo. E alguns irmãos estão trabalhando, estão suando sangue para receber essas promessas, como se nós ainda tivéssemos que realizar alguma coisa para completar a obra da cruz. Não há. A obra foi consumada lá na cruz. Em Goiânia, tinha uma irmã que deu um testemunho uma vez que ela era convertida, estava na igreja, mas o marido não era, pastor Jones. O marido era ímpio, escarnecedor, como um dia eu fui. Maristela, minha esposa, ela converteu 7 anos e meio antes de mim. E aí tem aquele senso comum do diabo na cabeça daqueles que não converteram, né? Todo crente é ladrão, esse povo é tudo mentiroso. Isso aí foi homens que escreveu essa palavra, né? E essa irmã estava dando o testemunho que o marido era esse zombador. Deixa de ser boba, minha filha, esse povo só quer seu dinheiro, isso aí é tudo mentiroso. Olha aí o que eles passam na televisão, isso é tudo mentira, fizeram uma lavagem cerebral, aquela conversa de sempre. E essa irmã orava e jejuava, e joelho no chão, e pagando o preço. Um dia, esse marido estava lá em paz, era aniversário da esposa. Ele foi e perguntou para ela: o que você quer ganhar de presente, de aniversário? O que você pedir, eu vou te dar. Aí na hora acendeu a luz do Espírito: eu quero que você vá no culto comigo. Ele falou: ih, no culto? Tá bom, eu falei, eu vou com você. E aí ela correu na programação da igreja, viu o dia que aquele pastor amoroso, aquele pastor Jones vai pregar, aquele pastor amoroso. Ela olhou na agenda e estava lá um pastor: é esse pastor aqui, esse aqui não fala de dinheiro, porque o problema do marido era dinheiro. Pegou aquele pastor que nunca fala de dinheiro e foi lá para o bendito culto com o marido. Glória a Deus, louvor, aquela coisa toda. Quando o pastor chegou lá para pregar, abra sua Bíblia, Malaquias 3:10. A irmã faleceu, meu Deus, e o pastor começou a pregar: roubará o homem a Deus. E dizem, eu não vi, diz que aquele pastor nunca tinha falado disso, mas naquele dia ele descascou e foi gafanhoto por todo lado, devorador para cá, migrador para lá, cortador, mas diz que acabou com o povo lá. E o marido do lado dela ria, gargalhadas, tá, kkkk, te falei, estou falando. E o pastor falou: pega a sua carteira, levanta a carteira para cima, joga no chão, pisa numa mão agora. E o marido lá: estou te falando, como manauara, estou lhe dizendo, isso é tudo picareta. E aí depois daquela dura que o pastor deu ali, depois de todos os gafanhotos varrer a cabeça dos irmãos, ele fez um apelo: vocês vão trazer agora a oferta, e não vai colocar no gasofilaço não, é para colocar no palco, joga o dinheiro aqui no palco. E aí os irmãos foram lá e colocou o dinheiro no palco. Depois que colocaram o dinheiro no palco, o pastor falou: agora eu quero que venha todos os desempregados aqui para frente, nós vamos orar pelos desempregados. E aí levantou lá vários irmãos, foi lá para frente, e o marido zombando. Quando o pastor terminou de orar pelos desempregados, ele foi e falou o seguinte:
esse dinheiro que está aqui é para vocês sustentar a casa de vocês até vocês arrumarem um emprego. Naquela hora o marido calou a boca, estatalou o olho. Antes era a irmã que estava com o olho estatalado, agora o marido estatalou o olho e começou a chorar. O marido começou a chorar do lado da esposa, pedindo perdão para Deus. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. O Espírito Santo usou o pastor para mostrar para ele a graça dele. Aquele dia, aquele marido converteu. Tudo estava conspirando contra a visão da irmã. Ainda tem que fazer alguma coisa. Eu preciso escolher o pastor Jones, porque ele prega com muito amor, não toca nesse assunto de dinheiro. Eu preciso de uma equipe de louvor abençoada, as irmãs que dançam abençoada, para não chocar. Minha sogra, mãe da Maristela, ela tinha um problema com dízimo também. E a Maristela muitas vezes convidou ela para ir para o culto, ela até ia, mas todas as vezes estava lá falando dízimo, dízimo, dízimo. Até que um dia ela converteu. Então nós temos a nossa maneira de achar que Deus vai fazer as coisas, mas o Senhor é soberano. Tem um outro testemunho lá também tremendo, que foi um irmão que converteu. Era um grupo de amigos, morava lá no alojamento da faculdade, numa república, e ele converteu poderosamente. E o amigo dele da faculdade, ímpio, fazia bagunça juntas. E ele sempre orando e convidando o amigo para ir para o culto também. E o amigo: você está doido, eu não vou mexer com esse povo doido não. Passa na ponte, oh Jesus, tinha uma igreja lá em frente à república deles lá, que eram os irmãos pentecostal, aquele povo barulhento, né? Tem gente que não gosta, eu amo os pentecostais. E aí ele sempre não queria ir. Da mesma maneira, um dia ele resolveu ir para o culto, participar do culto. E aí o amigo também com a mesma estratégia, parece que é algo que está ligado a nós, de nós ajudarmos o Senhor. Nós precisamos ajudar. E aí ele foi lá também e viu aquele dia que teria o pregador, também da mesma maneira do conceito que ele achava que tinha que ter o pregador, que viria um senhorzinho já bem quebrantado, aquele pastor maduro mesmo, né? Experimentado com a vida, e levou o amigo para participar do culto. Só que quando chegaram lá na hora da pregação, chegou lá o pastor, pediu perdão para os irmãos, que aquele pastor não poderia pregar naquele dia. E aí o que convidou o amigo já ficou preocupado. Quem será que vai pregar? E aí chegou um irmão lá, bem enfadonho. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou, e foi aquela genealogia. Quem converte com a pregação de genealogia? Os crentes normalmente nem lê a genealogia. Fala a verdade, quantos lê o Evangelho de Mateus assim, que lê fielmente a genealogia? Ou melhor, quantos já pularam a genealogia? Eu já pulei muitas vezes. Para que eu quero saber que o Matatã gerou Abiradã, que gerou não sei o que lá? E aquele pastor com aquela voz lenta, aí o cara já ficou arrasado. Nem olhava para o amigo, o pastor Jones, que estava lá do lado. E o pastor falando aquela... Lá em Goiás a gente usa o termo sonso, né? Não é comida sonsa, é aquela pessoa lenta, sonsão, pregando devagar. Nem olhou para o amigo. Depois que ele terminou a pregação lá, o convidante, que levou o convidado, já pronto para ir embora, porque isso aqui ninguém converte com uma pregação dessa. Aí o pastorzinho fez um apelo lá, o cidadão levantou chorando e foi lá para frente. E ele ficou ali com os olhos estatalados. Como pode? Eu não converteria com uma pregação dessa. Agora o ímpio escarnecedor converteu. Glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda, né? Depois que foram embora, aí ele perguntou: o que foi que aconteceu? Que você foi lá na frente entregar sua vida para Jesus? Aí ele foi e falou para ele assim: eu vi aquele pastor falando que aquele gerou aquele outro, que gerou aquele outro, gerou aquele outro. De repente veio um pensamento: todos esses foram salvos, estão indo para o céu, e eu estou indo para o inferno, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando fez o apelo, ele correu lá para frente, porque ele não queria ir para o inferno mais. A obra está consumada. Deus tem os seus métodos para alcançar. Você, por exemplo, talvez tenha vivido dias de aflição, porque tem pessoas da sua família, talvez como a minha esposa um dia não tinha o marido convertido, o filho convertido. Nós temos uma promessa: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e quem mais? Tua casa. O Senhor está operando isso. Ah, mas o Senhor vai fazer? Não, Ele já fez.
O que vai acontecer agora é a manifestação. Nós somos, como o texto diz, o povo da fé. A nós foram pregadas as boas novas, como foi pregada a eles. Mas para eles não valeu nada a pregação das boas novas, porque não foi acompanhada de fé. O que a palavra de Deus está falando para nós: entra no descanso, confia nele, porque ele está realizando todas as coisas. Teve o último encontro que nós fizemos em Goiânia, tinha uma irmã da minha rede lá, que era aquela mais pentecostal. Quando chegava o momento ali de, às vezes manifestava demônios, mas essa irmã virava uma gritaria e balançava e pegava na cabeça da pessoa e gritando para tirar aquele demônio, né? E estava incomodando as pessoas. Mesma coisa na hora do batismo do Espírito Santo, tem que pegar a pessoa e balança e grita, né? Eu falei: irmã, não pode fazer assim, você está chocando as pessoas, né? Não era nem que manifestava demônio, ela achava que para manifestar você tinha que gritar e tinha que balançar a pessoa. Eu falei: as pessoas não estão possessas para você libertar, você está deixando elas possessas de raiva. Não faça isso. Ah, pastor, mas se nós não fizermos isso, não manifesta. Onde é que você viu isso na Bíblia? Você viu Jesus expulsando demônio desse jeito? Você viu Paulo, Pedro expulsando demônio desse jeito? Não, pastor, mas esse tinha uma unção diferente. Que unção diferente? É o mesmo Espírito, irmã. O Espírito do seu Deus está sobre você e Ele te ungiu para proclamar a libertação aos cativos, ponto. Mas a irmã achava que tinha que fazer alguma coisa para ajudar a obra da cruz. Essa é a irmã que não está no descanso, ainda não entrou no descanso de Deus. Ela acha que tem que fazer alguma coisa. Tem um testemunho também, até de um parente nosso lá. Ele é professor universitário, intelectual. Os intelectuais têm dificuldade de compreender as coisas da Bíblia como qualquer um, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E na família dele tinha uma irmã dele que era crente e o cunhado também, morava na cidade vizinha lá. E ele não gostava de ir lá na casa da irmã e do cunhado, porque todas as vezes eles começavam a pregar para ele. E às vezes ele fazia algumas perguntas, normal que o intelectual faz, mas como que é isso? Como que é aquilo, né? E as pessoas não conseguiam falar com ele. Um dia ele me contou pessoalmente, que ele estava lá conversando com o cunhado, resolveu, sentou com o cunhado lá e começou a conversar. E aí o irmão ia falando das coisas de Deus, ia falando ali, e ele ia questionando, normal do ímpio, quer saber das coisas. E ele disse que, para surpresa dele, de repente, o cunhado dele que é crente, ajoelhou no chão, na frente do ímpio: Senhor, tem misericórdia de mim, que o inimigo está me vencendo. Aí o ímpio: calma, calma, levanta aí, calma, traz uma água para ele aqui. O ímpio foi consolar o crente, porque estava perdendo ali a batalha, só porque não crê nessa verdade que é uma promessa de Deus. A nossa posição é no descanso. Essa é uma experiência minha, mas eu era novo convertido. Eu converti, e aí o novo convertido, ele quer empurrar o evangelho goela abaixo. E eu peguei meus irmãos lá e comecei a bater nos meus irmãos, né? E preguei uma vez, preguei duas vezes, preguei três vezes, e nada, o povo não converte. E eu cheguei para o Senhor: Senhor, esse povo quer ir para o inferno, deixa eles para o inferno, vamos encerrar esse negócio, vem logo, leva a gente para o céu e deixa eles ir para o inferno. O senhor já viu, já preguei, não quer ir? Mas eu tenho uma promessa, eu só tenho que crer no Senhor. E hoje, tem 15 anos que eu converti, está faltando um irmão só. Nós éramos 16 irmãos, meu pai e minha mãe tiveram 16 filhos, e hoje só falta um para converter. Se Deus tivesse me escutado lá atrás, eu estava tudo no inferno e eu estava no céu sozinho. Mas o Senhor é gracioso, porque lá na cruz Ele olhou para todos que foram eleitos, amém? Então nós temos um descanso para entrar. Mas o texto de Hebreus fala: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Isso está lá em Hebreus 4:3. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Uma vez que na cruz a obra estava terminada, o Pai e o Filho entraram no descanso novamente. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, verso 20. A obra foi consumada. Efésios capítulo 1, verso 20. Para os irmãos acompanharem. Esse poder Ele exerceu em Cristo. Está falando do Pai que exerceu um poder em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar,
Fala comigo, assentar. À sua direita nas regiões celestiais. Muda. Próximo versículo. Vamos ler aqui. Então, a minha versão: o qual exerceu ele, o Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Depois que a obra foi consumada na cruz, o Pai pegou o Filho e colocou sentado. Sentado não é posição de trabalhar, sentado é uma posição de descanso. Então agora Jesus está numa posição de descanso, porque as obras já foram concluídas. E ele foi colocado sentado acima de Satanás e seus demônios, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Ou seja, lá na cruz ele venceu aquilo que tinha tirado o homem do descanso. Foi lá na cruz que ele veio para desfazer as obras do diabo, como eu disse. E a primeira obra que o diabo fez na vida do homem foi tirar o homem do descanso. O diabo veio, tirou o homem do descanso para fora do jardim. Agora lá na cruz o Senhor venceu toda a potestade e está sentado acima deles. E o mais impressionante é que ele nos levou para estar com ele nessa mesma posição. A Bíblia fala que ele completou a obra. E a única coisa que nós precisamos para entrar nesse descanso é crer. E quando nós cremos, nós recebemos vida. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Foi falado aqui hoje. Aqueles que creem que lá na cruz o Senhor venceu e está acima, assentado na posição de descanso, nós recebemos essa vida que é o Zoe de Deus. Outro texto em Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, muito importante para nós. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez o quê? Deixa eu ler nessa versão aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele ressuscitou e assentou, posição de descanso. Agora Ele nos pegou, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar com Cristo, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. O Senhor nos levou de volta para o jardim, nos deu a sua imagem, nos revestiu da sua glória, e agora nós temos autoridade novamente para sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aleluia! Aleluia! Essa é uma posição que ninguém pode nos tirar de lá. Primeiro porque não fomos nós que fomos para lá, foi Ele que nos colocou. E Ele pegou e falou: senta aqui que é para você ficar sentado, é o lugar de descanso. Pastor, eu quero trabalhar. Senta aqui, espera. A posição de descanso. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que são afobados. Temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer uma campanha, vamos fazer um negócio aqui, pastor. Tem os irmãos que perturbam o pastor, quer fazer alguma coisa. Calma, irmão, deixa Deus ser Deus. E Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, presta atenção nisso. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo está falando, vocês que ressuscitaram com Cristo, que está sentado à direita do Pai, procure as coisas de lá, as coisas do alto. O que Paulo está falando para os colossenses aqui? Procure o descanso. Há um descanso. Ele assentou e Ele fez você estar sentado com Ele. Se vocês estão sem paz, se vocês estão vivendo uma vida ainda de perturbação, procure as coisas do alto, aonde Ele está assentado. Paulo está falando para a igreja: procure o descanso de Deus. Já foi dado. Em Cristo nós voltamos para a posição de descanso. É algo maravilhoso. Nós vemos lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Tudo que Deus cria, Ele cria perfeito. Aí nós vemos que no verso 2, a terra, e somente a terra, está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
A mesma coisa Deus fala de nós, você foi criado, segundo o Salmo 139, por modo assombrosamente maravilhoso. Você foi criado perfeito, mas alguma coisa aconteceu com você, que você ficou sem forma, vazio e com trevas sobre a face do abismo. É a mesma, nós podemos fazer essa comparação. Assim como a terra foi criada perfeita, de repente estava sem forma e vazia, nós fomos criados perfeitos. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci e te amei. Antes que saísse da madre, eu te constituí para um propósito: ser rei e sacerdote. Mas alguma coisa aconteceu que nós perdemos a forma e havia trevas. Mas no verso 3, lá em Gênesis, haja luz e houve luz. Um dia o Senhor falou para você: haja luz e houve luz. João fala, Jesus é a luz do mundo. Em João 1, verso 3, a vida estava nele e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso foi a experiência nossa. A mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis. Deus trabalhou 6 dias e aí criou o homem. Agora, hoje, Deus trabalhou esses milênios todos até o dia que chegou e disse: haja luz sobre a sua vida. Houve luz. Nós estamos nascendo nessa luz, o dia raiando, o 7º dia. Quando Deus disse: haja luz sobre a sua vida, e houve luz, foi a conclusão do 6º dia. E agora nós nascemos de novo, estamos aqui no amanhecer do 7º dia, dia de descanso. Senhor, o que nós vamos fazer para converter as pessoas? Calma, senta aqui, hoje é feriado, ninguém trabalha. É a posição que nós temos em Deus. A mesma coisa que Deus fez restaurando a terra, fez com cada um de nós que estamos aqui hoje. Recebemos vida, e essa vida que nós recebemos, que é o Zoe de Deus, que é vida eterna, não é apenas uma vida que não acaba, é a vida com que o próprio Deus vive. Zoe é a palavra para vida lá no grego, que significa a vida com que Deus vive. Hoje nós somos chamados para viver uma vida da mesma maneira que Jesus viveu aqui. Os irmãos sabem que Ele falou: se vocês creem em mim, poderão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. E tudo isso no descanso de Deus, que nós somos chamados para esse descanso. Em João 16, nós vemos Jesus falando do Consolador. Ele disse que era preciso que Ele ia, para que Ele vá, para que o Consolador venha. E uma das missões do Consolador era convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já fomos convencidos do pecado. Um dia o Espírito Santo veio, quando Deus disse haja luz, e nos convenceu do pecado. Agora eu já fiz de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. O Espírito Santo agora está nos convencendo, não mais do pecado, está nos convencendo da justiça, que você já foi feito justo diante de Deus. Muitos irmãos vivem como se o Espírito Santo está aí o tempo todo te convencendo do pecado, falando para você dos seus pecados. O Espírito Santo está aí apontando o dedo o tempo todo: olha o que você está fazendo, para de fazer isso, muda a sua vida. O Espírito Santo não está nos convencendo mais do pecado. O Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo. Você já foi separado, nação santa, você não faz mais parte do mundo. Essa não é a missão do Consolador mais. O Consolador que habita em você está aí convencendo você que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Você agora é justo. A missão do Espírito Santo hoje é falar para você: você já é justo diante de Deus. Não há mais condenação e nem culpa sobre você. O acusador continua nos acusando. É a função dele mesmo. O diabo é o acusador e ele faz isso muito bem. Agora você está sendo convencido pelo Espírito Santo da justiça de Deus que aconteceu lá na cruz. Mas muitos irmãos ainda chegam diante de Deus e a primeira oração dele: Pai, perdoa todos os meus pecados. Pai, me perdoa porque eu pequei. Pai, me perdoa porque eu pequei. Deus não está preocupado com os seus atos pecaminosos. Deus não está preocupado porque você não tem mais a natureza pecaminosa. Quando eu falo isso aqui, muitos irmãos não compreendem a palavra da graça, porque eles acreditam que quando alguém fala que Deus não está preocupado com seus atos pecaminosos, o primeiro pensamento vem na cabeça: não pode pecar à vontade. Quem é que está falando isso aqui? Ninguém está falando isso aqui. Nós fomos libertos da maldição da lei. O pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus.
Então quando eu falo, Deus não está preocupado com o seu pecado, Deus está preocupado, o Espírito Santo está te convencendo, é da justiça, você já é justo. Pastor, mas eu cometi um pecado, você é justo. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou fazendo, você é justo. O Espírito Santo está falando, você é justo, você está pronto, a obra está consumada na sua vida. Então nós precisamos resistir ao diabo, que é o acusador, que fica nos acusando, e nós resistindo, levando a nossa mente cativa à obediência de Cristo, não é a nossa obediência. Paulo fala que nós precisamos levar a nossa mente escrava dessa verdade, que tudo que nós temos da parte de Deus, é porque Cristo obedeceu, não é porque você obedeceu. Porque Ele obedeceu, então agora eu posso desfrutar dessa graça maravilhosa de Deus. O Espírito Santo não é mais o acusador. O Espírito Santo está nos convencendo que não há mais condenação e nem culpa. Por isso Hebreus 4:9 diz: resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? É o descanso. Há muitos irmãos que não querem servir na igreja. Há muitos irmãos que não querem liderar uma célula. Há muitos irmãos que não querem uma reunião na casa dele. Há muitos irmãos que vêm só no culto e a si mesmo senta lá atrás. Nada contra os irmãos do fundão, porque está com medo de Deus falar alguma coisa acusando ele. A palavra da graça é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou na morte para que tivéssemos vida, só isso. E é nisso que nós descansamos, na obra consumada da cruz. Muitos irmãos não querem servir, porque na cabeça deles, pastor, isso é muita responsabilidade. Falar de Deus para as pessoas é muita responsabilidade, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Pastor, eu não posso colocar mais esse jugo na minha vida. Não há jugo. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é o quê? Suave. Não tem jugo. Para nós servir na igreja, nesse descanso, é desfrute e prazer. Cada um serve na medida que pode. Há um desfrute, há um prazer quando você está sendo fecundo e multiplicando. Hoje nós fazemos isso espiritualmente. Nós somos fecundos e multiplicamos os nossos filhos através da carne, mas eles nascem da carne. Nós precisamos agora ser fecundo e multiplicar no Espírito. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você fala da obra da cruz, do amor de Deus para alguém, você está sendo fecundo, gerando uma nova vida. E quando aquela pessoa nasce de novo, agora você precisa multiplicar a imagem de Deus dele, ensinando essas verdades. Mas infelizmente muitos irmãos ainda acreditam que pela graça sois salvo mediante a fé. Mas depois que você foi salvo pela graça mediante a fé, vigia, varão. Cuidado onde você coloca as suas mãos. Os que os seus olhos andam vendo, os seus pés estão te levando aonde? Cuidado. Tudo é pela graça mediante a fé. O justo viverá pela fé. E nós fomos feitos justos pela obra da cruz. Você é justo. O que significa ser justo? Ser justo significa que Deus relaciona com você como se você nunca tivesse cometido pecado. Pastor, não fala isso que o povo agora vai correr para o pecado. Quem que pensa um negócio desse é porque está com a cabeça cheia de pecado. O justo vive pela fé. O justo foi salvo pela fé e vive pela fé. E tudo isso é por causa dessa graça de Deus que nos concedeu, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Hebreus fala, capítulo 4, verso 11, terminando esse texto que nós lemos. Há um trabalho que nós temos que fazer, há um esforço que nós temos que aplicar. Hebreus 4, 11. Portanto, esforcemo-nos. Então tem um esforço que nós temos que fazer. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. O que nós temos que esforçar é para permanecer nesse descanso, entrar nesse descanso e ficar nesse descanso. Porque enquanto eu estou nesse descanso, eu rejeito toda acusação do diabo. Enquanto eu estou nesse descanso, eu não me preocupo com as circunstâncias da vida. Tem uma enfermidade, tem um problema de desemprego, tem todas as coisas desse mundo que ainda está aí trazendo aflição para nós. Mas se eu estou na posição de descanso, eu sei, o meu Redentor está vivo, e Ele vai fazer alguma coisa para mudar a minha sorte. Eu sei que Deus está tratando em alguma área da minha vida que precisa ser tratado, mas eu sei que Ele está preparando coisas boas para mim. Jó, no Velho Testamento, falou: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai mudar
Ele vai fazer alguma coisa para mudar a minha sorte. Isso no Velho Testamento. Agora hoje tem muitos irmãos que pensam que Deus os abandonou. Pensa que Deus agora deixou você, entregou você para o diabo para fazer a obra dele. Ele está preparando coisas grandes para você. Não preocupe com o problema, não olhe para o problema, olhe para Ele. O seu Redentor vive, está vivo e está operando, manifestando na sua vida aquilo que Ele já realizou lá na cruz. Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele já nos libertou da maldição da enfermidade, já nos libertou da maldição da miséria, já nos libertou da maldição da condenação eterna. Nós já fomos libertos de toda a maldição, porque Ele levou todas elas. Quando eu aceito aquela afirmação que alguns irmãos fazem, isso é maldição. Furou o pneu do carro, é porque você não está dando dízimo. Bateu o carro, alguma coisa está errada aí na sua vida. Não tem nada errado. Deus está preparando coisas grandes para nós, porque isso glorifica o nome dEle. Tudo é para louvor da glória dEle. Nem é por nós, é para o louvor da glória dEle, diz aleluia. Aleluia. Oh, que eu senti a unção aqui agora. Oh. Aleluia. O texto de Hebreus fala que as boas novas foram pregadas primeiro para Israel, mas porque não foi acompanhada de fé, eles não entraram no descanso. E agora nós precisamos nos esforçar para estar nesse descanso. Mas olha o que o Espírito Santo falou para Israel. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso 11. Isaías 28, 11 está falando daquilo que iria acontecer no dia de Pentecostes. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, aos judeus. Muda aí. Ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exalto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. O que Deus está falando aqui através do profeta Isaías? Por língua estranha, línguas celestiais, eu vou falar a esse povo. Há um descanso, e esse descanso viria no derramamento do Espírito Santo. Dá descanso ao cansado. Vamos continuar. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra mais regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se e ficam presos. Deus já estava falando através do profeta Isaías. Esse povo escolheu viver na lei, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar por línguas estranhas para esse povo, e nem assim eles vão ouvir. Que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando o Espírito foi derramado ali no cenáculo sobre a vida daqueles irmãos, eles falaram em línguas estranhas para eles. Eles falavam em língua das nações, e os judeus estavam ali e viram aquela manifestação que Deus já havia revelado para eles na palavra. Eu vou falar por línguas estranhas para este povo, mas nem assim eles vão ouvir. Deus falou, Deus revelou o Espírito. Houve 3.000 que converteram ali, mas a nação não converteu, porque não foi acompanhada de fé. E eles decidiram viver preceito sobre preceito, regras sobre regras. Se nós não esforçarmos para entrarmos no descanso, a nossa vida ainda será os mandamentos da lei, as ordenanças da lei. O nosso descanso é porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da lei do Espírito. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés, porque a lei foi dada, João 1,17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei é uma coisa, foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade veio, é uma pessoa. O que eu preciso esforçar é para me ficar nessa verdade. Eu não estou mais debaixo da lei de Moisés, eu estou debaixo da lei do Espírito e da vida. Essa é a posição de descanso que nós temos. Há algo maravilhoso no Salmo 23. O que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem que é esse Senhor do Salmo 23? É Jesus. Ele é o meu Senhor, e como bom pastor, Ele vai cuidar para que nada falte. Aí o Salmo diz: Ele me levará para descansar, Ele me levará para repousar em pastos verdejantes,
Ele me levará para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome. Tudo é Ele. Não sou eu que vou para junto das águas de descanso, é Ele que me leva. Não sou eu que vou agora repousar em pastos verdejantes, é Ele que me leva. Não sou eu que conquisto através das estratégias humanas refrigério para minha alma, é Ele que dá refrigério para minha alma. São palavras muito fortes: repousar, descansar, refrigério. É isso que o Senhor está fazendo conosco hoje. O Senhor está nos chamando para essa posição. Irmão, esse salmo é maravilhoso. Ainda que eu, agora sou eu, ainda que eu faça uma bobagem e acabe no vale da sombra da morte, mesmo eu tendo fazendo isso, eu não temerei, porque Ele está comigo. Esse salmo, ele fala para nós a nossa condição hoje, essa condição de descansar, de ter repouso, de ter refrigério na nossa alma. Então entra no descanso, querido. Quando você for falar com Deus, não chega como aquele publicano lá no templo: ser propício a mim que sou pecador. Um dia você já fez isso. Houve um dia que você chegou do lado do fariseu, santão, e falou: Senhor, ser propício a mim. Nem tem coragem de levantar a cabeça. Mas você já fez isso, acabou, agora você é justo. Agora você pode entrar com ousadia diante do trono da lei, diante do trono da graça. Nós podemos entrar com ousadia, como um filho chega correndo e pula em cima do pai. Seu filho chega correndo para você, pula em cima de você, você segura. O que é que você estava fazendo? Quais são os seus pecados? Fala aqui agora, pede perdão. Quem que faz isso? Por que tem irmãos que acham que Deus faz? Por que tem que chegar de joelho arrastando: Senhor, tem misericórdia de mim, não manda fogo do céu? Não. Ele não está mais nos acusando, Ele está nos convencendo que somos feitos justiça de Deus em Cristo. A revelação do que eu estou falando para você aqui vai determinar a vida cristã que você tem: frutífera no descanso ou em aflição, paralisado. Nós somos chamados para multiplicar talentos. Nós não multiplicamos talentos na pressão. Eu sei que tem irmão que bota pressão para multiplicar pressão, mas para multiplicar talento, mas Deus não põe pressão. Nós multiplicamos talentos no descanso, desfrute e prazer. Lembra, a obra de Deus para você hoje é ser fecundo, multiplique, enche a terra de filhos de Deus. Isso é no descanso. Se você compreender essa mensagem que eu estou falando aqui hoje, você vai ser frutífero, você vai multiplicar seus talentos, você vai ver a graça de Deus fluindo na sua vida e através da sua vida. Você vai desfrutar do repouso em pastos verdejantes, descansar junto às águas de descanso, ter a alma refrigerada, com a revelação da justiça de Deus. Por que nós ainda não conquistamos o mundo para Jesus? Por que nós ainda não fomos fecundos, multiplicamos, enchemos a terra de filhos de Deus? Por que tem muitos irmãos que não se envolvem na obra de Deus? Porque não compreenderam ainda a graça de Deus, não compreenderam aquilo que foi feito. Nós somos chamados para participar de uma obra, mas no começo do 7º dia, dia de descanso para Deus, há algo que Deus preparou exclusivamente para você. O Senhor fala lá em João 15:15. João 15:15 é algo específico para cada um de nós. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor fez. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Muda aí. Aleluia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos e fomos enviados por Ele, enviados para frutificar, para multiplicar talento. E quando Ele termina falando ali, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome, Jesus está falando o seguinte: eu te escolhi, eu te enviei, e tudo o que você precisar para ser frutífero, para multiplicar, é só pedir ao meu Pai que Ele vai te conceder. Eu te escolhi, te enviei, e tudo o que você precisar para multiplicar fruto, para gerar frutos, é só falar com meu Pai, no meu nome, e Ele vai te conceder.
Está tudo à nossa disposição. Pastor, tem um preço para pagar? Não, é só falar com o Pai que Ele te dá. Pastor, eu preciso aqui de um negócio aqui. É só falar com o Pai. É para ser fecundo, é para gerar fruto, é para o fruto permanecer. Estou falando agora para os líderes. Você aí que orou, você que viu, tem pessoas que estão andando com você. Tem alguma coisa que você está precisando para que esse fruto permaneça? Fala com o Pai no nome de Jesus e Ele vai te conceder. Não tem preço para você pagar. Alguns irmãos acreditam que para a pessoa converter tem que pagar preço. Alguns irmãos se denominam como senhores da vida de novos convertidos. Você está aqui porque eu paguei preço, joelho no chão, joelho grosso. Porque eu paguei o preço, você converteu. Então você deve alguma coisa para mim. Que preço que nós pagamos? Você orou, você jejuou, você pregou. Isso tudo é um privilégio que Deus nos concedeu. O preço quem pagou foi o Senhor, seu e dele. Quem pagou o preço foi Jesus, e Ele nos chama para orar, jejuar, pregar no descanso. Deus pagou o preço na criação da terra, colocou o homem no dia do descanso e falou: sede fecundo, multiplique e enche a terra. Que preço que Adão e Eva estavam pagando ali? Zero. É a mesma coisa. O Senhor pagou todo o preço na cruz e nos chama agora para participar dessa obra maravilhosa de ser fecundo, multiplicar e encher a terra no descanso. É um privilégio, é uma oportunidade de participar dessa obra que é dele. O Senhor nos concedeu talento. Paulo fala que todos nós recebemos talentos da parte de Deus e somos convidados a multiplicar o talento. Pastor, se eu não quiser mexer com esse negócio de multiplicar talento, Deus não vai mandar você para o inferno. Pastor, se eu não fizer o que Deus quer, Ele vai ficar furioso comigo. Ele não está furioso com você. Ele não vai ficar furioso com você. Ele está satisfeito. O simples fato de você ter nascido de novo, agora Jesus está satisfeito, porque é o resultado do penoso trabalho da alma dele. Ele está satisfeito. Pastor, eu não quero mexer com esse negócio de multiplicar talento. Preocupa não. A única coisa que ele vai fazer é pegar o seu talento e passar para o outro que está multiplicando. É o que ele fez com o servo da parábola. É a parábola lá do servo que enterrou o talento. Mateus 25, 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Um recebeu 5, multiplicou, foi para 10. O outro recebeu 1, não multiplicou. Fique em paz. Ele não está com raiva de você. Ele só vai pegar o seu talento e vai passar para o outro que vai multiplicar. É Ele que está realizando a obra. Ele convida você para participar, para entrar na obra realizada dele. Mas nós somos livres em nome de Jesus. Olha o que Paulo fala a respeito dessa graça, a respeito desses talentos que foi dado para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida de graça não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando que ele recebeu graça, o privilégio de participar dessa obra maravilhosa. E ele está falando que a graça que Deus concedeu para ele, os talentos que Deus concedeu para ele, não foi vã. Por quê? Porque ele trabalhou para multiplicar os talentos, trabalhou mais do que todo mundo. Mas ele está falando que não foi ele que trabalhou, não foi ele que produziu o resultado, foi a graça de Deus que estava sobre ele. Nós somos chamados para participar de uma obra pela graça, e o resultado dessa obra é pela graça. É porque dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Paulo encerra falando, não tem nada a ver conosco, nós somos apenas o canal, nós somos apenas a boca de Deus para falar, mas é Ele mesmo que vai realizar essa obra. Aconteceu algo comigo lá em Goiânia, eu e Maristela, nós éramos os coordenadores da escola da família. Algo surpreendente, eu acho que Deus queria me ensinar alguma coisa, pastor Jones. E tinha um casal abençoado lá. Uma vez eles tiveram um problema, uma briga feia, porque a esposa tinha feito algumas coisas lá com relação a dinheiro. E aí fui lá, aconselhei eles, trabalhei com eles, falei com eles, arrependeram, aquele milagre, reconciliaram lá. Passado 2 anos, de novo me ligou: pastor, não tem jeito, vou divorciar, não aguento mais. Ela repetiu tudo de novo, falou que não ia fazer mais, fez de novo, e a coisa azedou lá. Eu saí da minha casa, eram umas 9 horas da noite, fui lá para a casa deles. Fiquei lá das 9 horas até 1 da manhã. Falei para eles tudo que eu sei de casamento, tudo que eu sei de perdão,
tudo que eu sei de casamento, e eu orando no Espírito, conversando com eles. E o marido não arredou 1 milímetro. Pastor, eu não vou mais. Eu já avisei para os pais dela, avisei para meus pais, fui junto com todos os nossos amigos e falei para eles que nós estamos divorciando, 2 filhos pequenos, já falei para os nossos filhos, vou divorciar. Aí eu fui e falei para ele: irmão, é um líder de célula. Irmão, então é o seguinte, entendi, você vai divorciar, mas mesmo divorciando eu quero que você fale que você perdoa a sua esposa. Tá bom, pastor, o senhor está mandando, eu vou perdoar. Então tá bom, juntamos lá, orei, e falei, tá bom, eu te perdoo em nome de Jesus. E eu saí da casa para ir embora arrasado. Arrasado. Senhor, tem misericórdia desse casal. Senhor, faz alguma coisa. E quando eu entrei no carro ali 1h da manhã para ir embora, o Senhor falou comigo: passa uma mensagem para eles e fala que são especiais. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Uma voz falou comigo: passa uma mensagem e fala que são especiais. Que especiais? Tem 4 horas que eu estou conversando com eles aqui, o cara não mudou nada, que especial que eles são. Fui embora para casa e passei a noite com aquele mal-estar de alguém que não conseguiu algo em Deus. Nós tivemos muitos milagres de casamento restaurado, muitos, mas esse dia eu fiquei arrasado. Quando eu levantei de manhã, fui para o prédio da igreja orar. Todos os dias a gente orava no prédio. E aí eu cheguei, ajoelhei lá, e a voz falou comigo: passa um WhatsApp para eles. Deus tem um WhatsApp. Passa um WhatsApp para eles e fala que eles são especiais. Eu falei: Senhor, que especial? O senhor sabe, o cara vai embora, já falou para todo mundo, vai. Passa uma mensagem para ele e fala que é especial. Tá bom, o senhor quer que passe, eu vou passar. Peguei o WhatsApp lá, escrevi para ele. Falei: olha, é o seguinte, eu estou aqui orando no prédio aqui, e eu acho que Deus que está mandando eu falar para vocês que vocês são especiais. E se é Deus que está falando, é para você falar para sua esposa que vocês são especiais. Passei essa mensagem e fiquei quieto lá. Passou meia hora, a irmã, que era a discipuladora dela lá, ligou para mim: pastor, o senhor não acredita o que aconteceu? Um milagre. O que aconteceu, irmã? A hora que o senhor passou aquela mensagem para ele, ele caiu de joelho no chão. Quem cai de joelho no chão porque Deus fala que é especial? Ele caiu de joelho no chão, chorando. A esposa disse que nunca, 12 anos de casado, nunca tinha visto ele derramar uma lágrima. Naquela hora ele caiu de joelho no chão chorando, levantou, mostrou para ela, pediu perdão para ela, chamou os meninos, falou: não vamos divorciar mais, nós somos especiais, Deus está falando para nós. Foi na casa dos pais dela, foi na casa dos pais dele. Falou para todo mundo: não vamos divorciar porque nós somos de Deus. Hoje eles estão na Bélgica, são membros são líderes na igreja videira na Bélgica. Está lá. Mas aí eu fiquei com um problema. Eu fiquei 4 horas aconselhando eles. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse quando fala de casamento. Mudou nada. O Senhor falou: você é especial. Mudou tudo. Por que eles são especiais? Porque Jesus pagou um preço para eles. Jesus escolheu eles. Da mesma maneira, você é especial. Você é especial. Você é especial porque o Senhor escolheu você. O mundo aí pode falar que você não vale nada. O mundo pode desprezar você. Você pode ser rejeitado por qualquer pessoa. Mas Ele diz para você hoje: você é especial. Ele te ama e Ele chama você para uma posição de repouso. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero falar com pessoas aqui hoje. Deus falou com pessoas aqui hoje. Se você está aqui hoje visitando e a sua vida está uma bagunça, a sua casa, o seu mundo está implodindo, se você está sofrendo horrores desse mundo e veio aqui procurar socorro, queria convidar agora toda a igreja a fechar os olhos e a você fazer uma oração de entrega. Queria convidar todos os irmãos com os olhos fechados agora. Se há alguém no nosso meio hoje que veio aqui procurar socorro, hoje é dia de salvação. Feche os seus olhos, repete comigo essa oração. A oração que Paulo nos ensina em Romanos 10:9. Fala comigo: eu confesso. Toda a igreja fala comigo: eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor
o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne e sangue, morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, muda a minha vida, a minha história, a minha casa, escreve o meu nome no seu livro, o livro da vida. Amém. Glória a Deus. Agora, amém. Eu falo com outras pessoas aqui agora. Se você já teve essa experiência de ter nascido de novo, de ter experimentado a graça de Deus, quando você confessou Jesus como Senhor, você é um filho de Deus, mas você não tem vivido nesse descanso. Estou falando para a igreja agora, para você que tem servido a Deus, mas não tem desfrutado desse descanso. Eu queria agora também que novamente toda a igreja fechasse os olhos. E eu peço agora, se você é filho de Deus, você tem lutado no seu esforço e não tem conseguido sentir que tem agradado a Deus, se você tem vivido dentro da igreja em aflição, todos com os olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você, apenas aqueles que não conhecem esse descanso da graça. Se você está na igreja e não tem desfrutado do descanso na graça, toda a igreja agora faz uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu compreendi que a obra foi consumada lá na cruz, e o Senhor me chamou não para ser um operário, não para ser um trabalhador. O Senhor me chamou para participar de uma obra realizada no descanso. Hoje eu compreendi que o Senhor preparou para que eu voltasse para a posição de descanso que o Senhor preparou lá no jardim. E hoje eu confesso com a minha boca que eu rejeito toda condenação, toda acusação, porque eu compreendi que eu sou justo, eu fui feito justiça de Deus em Cristo, e hoje eu entro no descanso. Me ajuda a permanecer nesse descanso da graça que me foi concedida. Eu me comprometo a não permitir que essa graça que me foi concedida se torne vã na minha vida. Eu verei os frutos dessa graça em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você é abençoado.